Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à Semana Pedagógica do Instituto Federal de Rondônia. Antes de começarmos aqui a nossa atividade, eu vou apresentar para vocês a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de pele escura, eu tenho de altura 1,74 m e estou vestido com a camisa polo de cor laranja, a calça comprida verde, um verde escuro, e meus calçados têm a cor cinza. Eu uso óculos, tenho um relógio preto no braço direito e estou com a cabeça raspada, estou careca nessa oportunidade. Nós vamos, por um tempinho aqui, bater um papo sobre um tema bastante interessante, bastante instigante e desafiador, que são as relações raciais, ou as relações étnico-raciais na sociedade brasileira. E vamos explorar isso a partir do ponto de vista da educação. Vamos ficar aqui um tempinho, né? Essa interação vai ser bastante provocativa, espero que também seja produtiva, e para me dar suporte aqui no nosso debate, na nossa conversa e tudo mais, eu preparei um conjunto pequeno de slides, e é sobre esses slides que a gente vai começar a conversar agora. Como eu disse já, meu nome é Paulo Alberto de Santos Vieira, sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, um estado vizinho aqui, a Rondônia, e essa universidade está distribuída no estado em 13 campi. Eu leciono em cursos de graduação e também no mestrado em educação, que está localizado na cidade de Cáceres, ali na entrada para o Pantanal, principal entrada por água para o Pantanal em Mato Grosso. E nesse momento também eu exerço a vice-coordenação desse mestrado em educação. Vocês vão ver aí que tem meus contatos, fiquem à vontade de estabelecer contato se você sentir estimulado para tanto. Esse nosso bate-papo de hoje, ele tem um roteiro, preparei um roteiro que é para ajudar a condução dessa nossa conversa. E o primeiro item se chama Para Começar a Conversa, para começar a conversar, né? Nós vamos ter, então, vamos falar da Lei 10.639, que é uma lei importante, eu vou tecer um pouquinho mais de considerações mais adiante sobre essa lei, e vou falar dos antecedentes desta lei, vou falar dos marcos legais, né, o que regulamenta do ponto de vista normativo, do ponto de vista jurídico, da política educacional, esta lei. Vou tecer alguns comentários sobre o que eu acho que serão os principais desafios nessa maioridade. Essa lei completou 21 anos no mês passado, no dia 9 de janeiro. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, o que tem pela frente, né? O que eu acho que seriam desafios importantes a serem enfrentados. E depois vou fazer algumas considerações, evidentemente, levando-se em conta que eu não sou do estado de Rondônia, né? Algumas considerações sobre o estado de Rondônia, sobre a rede que está instalada nesse território, dos 10 campi do Instituto Federal de Rondônia. É assim que eu pretendo conduzir esse bate-papo com vocês, tá certo? Para a gente começar essa conversa, que é sobre raça, sobre racismo, sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na rede de educação básica, é necessário que nós partamos de algum lugar, né? E como o tempo aqui não é muito extenso, eu pontuei alguns elementos que devem acompanhar o nosso raciocínio. Vejamos aqui então, né? Primeiro, raça. Então, voltando aqui comigo. Sabemos todos que não existem raças.
do ponto de vista da humanidade, né? Existe apenas uma única raça, a raça humana. Isto não significa dizer que os grupos sociais não sejam classificados a partir de uma pertença racial, de uma pertença étnico-racial. Esse movimento de classificação dos grupos humanos por raça, né, mediado pela raça, ele é muito recente do ponto de vista da história. Isso data aí aproximadamente do século XVI, né? Ali quando tem as grandes navegações, final do século XV para o século XVI. As grandes navegações, o processo de colonização e esse elemento, o elemento racial, foi um dos elementos mobilizados, talvez o mais fortemente mobilizado, para o empreendimento colonial que está assentado, sobretudo, na escravização de corpos, fundamentalmente corpos negro-africanos. Mas devemos ter a noção de que raça é uma construção social. E é assim que ela deve ser estudada, né? Do ponto de vista das ciências sociais. O conteúdo genético, biológico, não define raça. Não define raça. Então, essa é a primeira observação a ser feita. Você vai observar aí que tem um trecho, você pode ler depois com calma, e tem sempre uma fonte. Eu tomei o cuidado aqui de, ao fazer esta ou aquela afirmação, essa afirmação não ser um resultado da minha reflexão pura e simples. Então, está tudo referenciado. Então, tem aí um texto, nesse caso é um texto, que pode ajudar, se você tiver interesse, evidentemente, pode ajudar a compreender um pouco mais profundamente a existência ou não das raças. Como nós vimos aqui, raça é uma construção social. Relacionada a essa construção social de raça, né, que serviu para empreendimentos coloniais e colonizadores, está associada à ideia de racismo. E aqui tem que ter um pouco de cuidado para a gente fugir de algumas armadilhas, né? De um modo geral, no cotidiano, no senso comum, quando se fala em racismo, vai se pensar quase que imediatamente em povos originários ou população negra, populações negras. Então temos que tomar cuidado com isto. Então vamos entender rapidamente alguns conceitos que são importantes para a gente prosseguir aqui esse nosso bate-papo na Semana Pedagógica. Preconceito. Vou começar por aí. No slide você vai ver que está racismo. Eu vou chegar lá. Preconceito. Como a palavra já diz, é um conceito prévio. É um julgamento que eu faço sobre determinado grupo social, determinado fenômeno, determinado fato. Eu faço um julgamento interno, né? Esse julgamento interno não obrigatoriamente corresponde à realidade daquele fato, daquele fenômeno. Então, isso é um pré-conceito. Um conceito concebido anteriormente. E o que é discriminação? Então, eu posso ter um preconceito racial, né? Então, olho as pessoas e faço esse julgamento. E esse julgamento fica comigo. Quando esse julgamento é colocado em marcha, ou seja, ele sai do meu ser, digamos assim, e ele se comunica com comunidades, com outros grupos, a depender de como esse preconceito seja mobilizado, ele vira uma discriminação. E essa discriminação pode ser racial, né? E aí nós temos um conjunto muito grande de exemplos, né? Corpos negros estão andando em espaços, por exemplo, de maior requinte, de maior sofisticação ou de maior necessidades econômicas, e aqueles corpos, então, são abordados por pessoas, estão tomando conta dali ou outras pessoas quaisquer, e esses corpos, exclusivamente esses corpos, são abordados. Porque o preconceito racial agora virou uma discriminação. Então, a discriminação é o ato, o preconceito está na reflexão e a discriminação é o ato. Observem que a ênfase aqui é o preconceito racial, a discriminação racial. Mas esses conceitos podem ser aplicados para vários outros fenômenos do cotidiano. Tá bom?
Então, o que vencer o racismo? Aí tem que ter um pouco de cuidado. Se você é levado, se você é induzido a pensar que quando eu falo de racismo eu estou falando de povos originários ou populações negras, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você pode cometer um equívoco, pode cair numa armadilha. O racismo, como está na literatura, vocês vão ver que tem um linkzinho aí, veja aqui, ó. Tem um linkzinho aqui, ó, que com calma você pode assistir um videozinho com tranquilidade, né, quando você quiser, para perceber o que é o racismo. Então, o racismo, voltando aqui comigo, ele é uma ideia, uma ideologia, né? E nessa ideia eu hierarquizo diferentes grupos sociais. Posso hierarquizá-los pela cultura, pela religião, pela nacionalidade e pela raça. Aquela mesma raça que não existe, mas que nós dividimos, classificamos os grupos humanos racialmente. Então, o racismo é uma hierarquia. Observem que eu não falei indígena, não falei negro. Não utilizei essas palavras. Então, você pode encontrar racismo em outras situações que não aquelas que envolvem indígenas ou negros. Essa observação é importante, fica com ela aí guardada. No nosso caso aqui, nós iremos abordar racismo contra a população negra, ou melhor, de como as relações raciais na sociedade brasileira, elas expressam diferentes formas de racismo, o que nós chamamos de racialização, certo? Então, estamos seguindo bem, por hora estamos seguindo bem. Outros elementos são importantes para que a gente comece esse debate e o aprofunde, está aqui na tela. Vamos comigo. Então, nesse link aqui, você vai encontrar, é um link que está em inglês, tá certo? Mas é um inglês que é de fácil acesso. Você vai encontrar um conjunto muito grande de informações sobre o tráfico negreiro no Atlântico. Certo? Volte aqui comigo. Então, esse tráfico negreiro no Atlântico, ele movimentou, o número não é preciso, entre 10 e 15 milhões de seres humanos do continente africano, em direção às Américas. Desse total, que é um número muito impreciso, porque muitos registros foram sendo perdidos, enfim, né? Desse total, 40% de todo esse grupo, de todo esse agrupamento humano, chegou no Brasil. Fundamentalmente em 3 portos: Recife, Bahia, Recife, Salvador, e onde está o maior porto escravagista de toda a história da humanidade, lá no Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. Essas histórias, só muito mais recentemente, elas têm sido contadas. E informações ou direcionamentos como este nos auxiliam a melhor compreender a presença de africanos e de negros no Brasil. Vamos voltar aqui então. Então aqui você vai ter um conjunto de links, tá certo? Que vai ajudar a compreender, a ter informações que nem sempre estão disponíveis sobre os africanos no Brasil, sobre a perspectiva de que a África é um continente que tem história, e a África é um continente, a África não é um país, tá certo? E aqui, por último, aqui, um documentário em 4 partes, comigo aqui, um documentário em 4 partes, que vai relatar, digamos assim, a presença de negros sob o regime compulsório, sob o regime da escravização, a partir do século XVI, no Brasil. Então, isso aqui é para esquentar os motores, digamos assim, né? Para a gente começar aqui a nossa conversa sobre o tema, efetivamente, que a gente vai desenvolver, que é uma abordagem, uma ênfase sobre a Lei 10.639, que no dia 9 de janeiro de 2024 completou sua maioridade, completou 21 anos. Então, esta lei ela não surge, ela não cai do céu. Então, ela tem todo um histórico. E o histórico desta lei, é importante que a gente saiba, é um histórico de resistência
a todo um conjunto de práticas e políticas educacionais que tenderam a excluir negros e indígenas desse bem público chamado educação, né? Então, tem algumas datas importantes que a gente vai fazer alguns breves comentários sobre essas datas, né? Então, para não ir no século XIX, eu fiz um recorte no período chamado de modernização. Essa modernização é econômica, ela é cultural, tem a ver com a migração de expressiva parcela da população brasileira das áreas rurais para os centros urbanos e por aí afora. Então, o corte é 1930. Esse corte é importante porque nesse ano, entre 30 e 31, é criado o Ministério da Educação e Saúde. Então, isso também é importante. A gente vai ver daqui a pouco quais são os entrelaçamentos. O Ministério da Educação, quando surge, ele é vinculado ao da Saúde. É uma coisa só. Ministério da Educação e Saúde. Lá nos anos 30, ano 30, 31. E nesse período, que é resultado de um golpe de Estado, perpetrado pelo Getúlio Vargas e as suas alianças políticas e militares, vai até 37, quando existe um outro golpe dentro do golpe, que é o Estado Novo, mas vou chegar lá. Nesse período, nós temos uma data importante, um evento significativo, dois pelo menos. O ano é 1932, quando um conjunto de 26 intelectuais, 25 homens e uma mulher subscrevem um manifesto chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, uma mensagem ao governo e ao povo brasileiro, alguma coisa assim. E nesse documento, que não é um documento extenso, ele está disponível na internet, né, de fácil checagem, esse documento preconiza 5 preceitos. 4 desses preceitos estão escritos. E hoje, ainda no século XXI, uma parcela da sociedade brasileira, hoje a parcela majoritária da população brasileira, né, caminha junto com esses 4 preceitos. Mas o quinto, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem uma certa complicação para o tema das relações étnico-raciais no Brasil. Então, esse documento nos diz que a educação tem que ser universal, ela tem que ser pública, ela tem que ser gratuita e ela tem que ser laica. Então, nesta semana pedagógica do Instituto Federal de Rondônia, eu estou numa instituição de ensino superior, educação básica e tecnológica, que busca universalizar o acesso. Daí os 10 campi que tem aqui em Rondônia, né? Essa educação, ela é pública, tá certo? Dizer que ela é pública não quer dizer que não tem alguém que financie, né? O financiamento é dado pelo povo brasileiro. Então, pública, ela é de oferta gratuita para os seus estudantes. Ela é laica. Então, veja, no século XXI, esses 4 princípios são basicamente os mesmos aqueles lá apresentados em 1932. Mas tem o 5º princípio que está lá no manifesto e tem que ser olhado de maneira importante, porque 2 anos depois, em 1934, o que era um princípio no manifesto vira uma determinação constitucional. Do que eu estou falando? O 5º princípio, que é uma educação eugênica. Então, lá na Constituição Federal de 1934, se eu não me engano, no artigo 138, depois chequem aí, por gentileza, há a preconização de que a educação brasileira tem que ser eugênica. E a eugenia é um princípio da segregação racial. Os primeiros experimentos eugênicos no século XX não estão na Alemanha do Terceiro Reich. Eles estão em 2 países das Américas, Brasil e Estados Unidos. E no caso brasileiro, como o Ministério da Educação estava junto, né, com a questão da saúde, além de você ter na Constituição Federal o princípio da educação eugênica, você tinha o princípio da higiene social. Isso refletia, em larga medida, o pensamento
de parcela dessa população, especialmente aqueles intelectuais, eles e elas, que tinham como missão, digamos assim, sintetizar o pensamento de uma época. E nessa época, o que está ganhando proporção são as teses do chamado racismo científico, certo? Então, é bom que a gente tenha esse olhar, né? Essa, digamos assim, uma certa desconfiança dessa história mais normalizadora, dessa história mais normatizadora, ou, se quisermos, dessa história chamada oficial. No período seguinte, que vai de 1937 a 1945, a gente vai ter o golpe, né? O Estado Novo, então um período ditatorial, um período muito difícil para a sociedade brasileira, dado o autoritarismo do Estado nesse período, e você vai ter uma frente de resistência, uma frente negra. Na realidade, a resistência está ocorrendo o tempo todo. Eu estou aqui destacando apenas alguns períodos e algumas instituições, como é o caso da Frente Negra Brasileira, né, que inclusive virou partido político e depois teve registro cassado nesse período ditatorial. E lá na Frente Negra Brasileira, você vai perceber, se você for curioso, quiser investigar um pouquinho mais sobre esse tema, que a Frente Negra mantinha escolas de alfabetização para crianças, para jovens e para os adultos em algumas cidades do Brasil, especialmente, salvo o melhor juízo, na cidade de São Paulo. O período seguinte é o período pós-Segunda Guerra Mundial. E diante do horror do Holocausto, né, os organismos internacionais investiram muito recurso em busca de uma sociedade que teria conseguido harmonizar as relações entre diferentes raças. E olhem vocês que interessante. A sociedade identificada pela Unesco foi a sociedade brasileira. E isso gerou, em 1951, o chamado Projeto Unesco, que veio para cá pesquisadores de várias nacionalidades, um projeto muito grande, com um financiamento gigantesco, vieram para cá compreender como teria sido possível a um país harmonizar as relações entre diferentes raças. Mais ou menos o que está na base do que a gente chama de mito da democracia racial. Ou seja, independentemente da cor da minha pele, esta cor não seria nenhum obstáculo a processos de mobilidade social ascendente. Ter maiores salários, ocupar postos de maior prestígio, de maior poder e assim sucessivamente. Bom, essa equipe se espalhou pelo Brasil, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, enfim, né? Vários estudos foram produzidos e com intelectuais, pesquisadores renomados, né, à época, e começou-se a perceber que a democracia racial era efetivamente um mito, que aquela história vendida para dentro e para fora do país de que havia uma harmonia racial, ela não se sustentava diante da realidade, diante do cotidiano e diante dos dados que vieram ser produzidos por essas pesquisas e dos dados que passaram a alimentar as estatísticas oficiais. Então, se por um tempo, ou por um longo tempo, se acreditou que nesse país, que nessa sociedade, as relações entre diferentes raças eram harmônicas, tudo isso começa a ruir a partir do Projeto Unesco. E aí nós temos uma dimensão histórica. Vamos ver aqui então, olha. Então, eu já falei desse período aqui, rapidamente. Já falei desse período aqui, também rapidamente. E agora vamos falar desse período que vai até o ano de 1964. Voltando aqui então. Então, lá em 51 tem o Projeto Unesco, né? Essas pesquisas começam a dar seus resultados iniciais, indicando que a democracia racial não é nada mais, nada menos que um mito. Portanto, o Brasil é, sim, uma sociedade racista e, na continuidade desses estudos, tem o golpe militar de 64. E essas pesquisas são todas elas interrompidas. Todas elas. Né?
E isso nem sempre é compartilhado com a sociedade brasileira, que é a sociedade escolarizada ou não, que é a parcela da sociedade que está dentro da universidade ou dos institutos federais ou não. Essa história, ela não tem tido oportunidade de ser compartilhada com a maior parte da nossa sociedade. Então, esses estudos só são retomados no ano de 1978. E veja, esse ano parece um ano emblemático, porque quando a gente fala em 78, talvez a primeira imagem que nos vem à cabeça seja uma das greves operárias do ABC de São Paulo, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Diadema, né? Entretanto, há outros fatos ocorrendo nessa dinâmica em que a ditadura militar vai apresentando esgotamento para a sua continuidade. E do ponto de vista que nos interessa, nesse nosso bate-papo de hoje, nós temos o ressurgimento do movimento negro lá nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo. Você tem a retomada das pesquisas sobre o tema das relações raciais e um conjunto de outras manifestações que vão indicando a insuficiência do modelo desenvolvido no período anterior para explicar a dinâmica das relações raciais, étnico-raciais no Brasil, né? Então há um hiato muito grande em que a propaganda oficial retoma a ideia de que o Brasil vive uma democracia racial. Essa campanha bastante longa, né? 15 anos, né? Se tornarmos com um intervalo fechado, o ano 64 e o ano 78, essa campanha repercute até hoje. Porque ainda na sociedade brasileira há pessoas que efetivamente não acreditam que existe racismo contra a população negra, né? Então, de onde vem essa ideia? Tem pessoas que acreditam que existe racismo reverso. Então, essas ideias que estão completamente fora do lugar, para não chamá-las de absurdas, né? Essas ideias que estão completamente fora do lugar, elas têm uma origem. E a origem está nas décadas iniciais do século XX e depois nesse interregno da ditadura militar, em que a ideia, né, o mito da democracia racial é fortemente estimulado e, entre aspas, vendido tanto para dentro da sociedade brasileira quanto para fora. Na saída da ditadura militar, que é esse período esse período também conturbado, de 64 a 88, até a Constituição Federal de 88, a gente vê uma mudança grande, a retomada das pesquisas. Então você tem ali a produção dos dados censitários, né? E isso vai demonstrando efetivamente que a democracia racial nesse país não passa de um mito. Os mitos são importantes, eles dão coesão social, mas nesse caso, esse mito ele expressa uma irrealidade. Ele não tem nenhum pé na realidade, tá certo? Ele, na realidade, serviu para mascarar, ao longo de muitas décadas, as tensões existentes do ponto de vista étnico-racial na sociedade brasileira. O período subsequente, vem aqui comigo, no slide, é esse que vai de 98 a 2003 e vejam que o período seguinte vai de 2003 a 2024 e eu sublinhei aqui, eu marquei aqui em vermelho, o ano de 2003. Então vamos voltar aqui. 88 é a Constituição Federal. E essa Constituição Federal tem um conjunto de avanços expressivos do ponto de vista social, político. Lembra que é nesse ano que se institui o concurso público para as carreiras públicas, né? É nesse ano que se passa a ter a possibilidade de reconhecimento de terras quilombolas e por aí fora, né? Então, não é à toa que essa Constituição ela é conhecida como Carta Cidadã, né? Contra todo aquele entulho autoritário, né? O artigo 5º dessa Constituição, por mais que ela tenha passado por modificações, ainda continua sendo o artigo mais extenso da Constituição brasileira em vigor, essa que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Né?
Nesse período tem um dado importante para a educação, que é 96, em que se aprova a terceira, acho que é a terceira LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Abaixo da Constituição Federal, é a principal legislação para as políticas educacionais no Brasil. Essa LDB, voltamos aqui, ó, em 2003, ela sofre a sua primeira alteração do ponto de vista do debate que a gente está tratando aqui. A outra modificação é em 2008. Então, em 2003, ela é alterada, 2 artigos são alterados dessa legislação e se institui, então, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A outra modificação ocorre em 2008, introduzindo a obrigatoriedade de história e cultura dos povos originários e dos povos indígenas. Veja, estou falando de 2003, nós estamos em 2024. 21 anos após a alteração desta lei, ainda se fala em implementação, como se não tivéssemos marcos legais que assegurassem a implementação dessa lei. Então, o que a gente vai ver aqui, me acompanhe por gentileza, são alguns exemplos desses marcos legais. A Constituição Federal, que eu já falei, de 88, a LDB, que está alterada pela 10.639. Essa lei 10.639, ela tem uma diretriz curricular nacional que vai orientar a sua implementação. Vamos seguindo aqui nos slides. Então, estamos nos marcos legais, né? Ou seja, naquele conjunto de leis que asseguram a realização daquele princípio. Nesse caso, o princípio da educação para as relações étnico-raciais. Então, você tem, além desse corpo de leis mencionados agora, você tem, vamos ver aqui comigo de novo no slide, você tem um documento do MEC, tá certo? Chamado Contribuições para a Implementação da Lei 10.639, esse documento é de 2008. Você tem o Plano Nacional, o documento é de 2009, você tem o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, que é de 2010, o mesmo ano do Estatuto da Igualdade Racial. Então, voltando aqui comigo, vejam, legislação que ampara a implementação da lei é o que mais tem no Brasil. Né? Aqui estão apenas alguns poucos exemplos desse marco normativo. Né? Entretanto, quando a lei completa a sua maioridade, a gente observa ainda um conjunto diferenciado de obstáculos para a implementação da lei. E isso foi ficando cada vez mais nítido, por exemplo, nos debates travados na Conferência Nacional de Educação, agora do finalzinho de janeiro, fevereiro de 2024. Né? Isso vai revelando que, para além do campo normativo, né, para esse conjunto de leis que regulamentam um determinado princípio, nesse caso, a educação para as relações étnico-raciais, é necessário que a sociedade também cobre os seus direitos, cobre com que a legislação seja efetivamente aplicada, especialmente nos estabelecimentos escolares de educação básica, conforme preconiza o artigo 27 da LDB, né, alterada pela Lei 10.639. Essas questões são interessantes. Então, a partir desse breve histórico, dessa assim, uma espécie de síntese, né, em função do tempo que nós temos aqui nesse dia, essa síntese, alguns desafios se colocam para todos nós a partir da maioridade da lei. É importante o registro em todos nós, porque a lei ela é para a sociedade brasileira. Ela é da sociedade, porque foi de lá que veio os princípios da lei, e é para a sociedade. Então, não é para este grupo fazer e aquele outro grupo não fazer, este grupo atender e aquele outro grupo não atender, para este grupo de profissionais da educação se envolverem e outros grupos não. É uma lei para todos nós, né? Então, o que se coloca é o debate que será compilado resultado da Conferência Nacional de Educação, que orientará a elaboração do próximo Plano
Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação tem a vigência de 10 anos, o último ano é 2024, e o Brasil não alcançou 30% das metas lá estabelecidas. Portanto, o desafio que nós temos para o próximo Plano Nacional de Educação, ele é bastante grande, uma vez que as metas não cumpridas provavelmente serão rebatidas para o próximo decênio. Para quem tiver curiosidade, vem aqui comigo, por gentileza, no slide. Aqui você vai encontrar um link em que você terá acesso ao documento base discutido na Conferência Nacional de Educação. Bom, voltando aqui, espero que até o momento a gente esteja conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Se tiver alguma dificuldade, você dá um stop, volta um pouquinho, dá um play, né? Vai negociando aí com o seu equipamento para você poder acompanhar essa sequência, vou até chamar provocativamente uma sequência didática, tá certo? Então vá acompanhando, se tiver alguma dificuldade, você volte sua fita, né? Volte para poder dar sequência e você ter inteligibilidade sobre essa sequência de argumentos que eu venho desenvolvendo. Bom, vamos dar sequência então. Estamos ainda na maioridade. E eu fiz um exercício a partir daquele documento de referência, aquele que eu mencionei agora, né? Então vamos ver aqui no slide. Olhem bem que interessante. Se eu tomo a expressão étnico-racial no documento de referência, ela tem 13 ocorrências. Se eu tomo a palavra racial exclusivamente, ela tem 32 ocorrências. Mas uma parte dessas 32 ocorrências está associada a essa expressão étnico-racial. Se eu pego a palavra raça, só a palavra raça, num documento que tem mais de 600 páginas, ela aparece 15 vezes. Então, se puder acompanhar aqui, você vai perceber, então, que o tema das relações, da educação para as relações étnico-raciais, ele, a meu juízo, teve um tratamento aquém do merecido, aquém do desejado, né? Em função dessa quantidade de ocorrências. E o debate que prossegue, efetivamente, está diretamente relacionado com as formas de financiamento para a implementação da lei, né? De onde virá o recurso, onde a gente vai poder obter recurso financeiro para realizar atividade dessa natureza. Portanto, as políticas de ação afirmativa, as políticas de valorização da diversidade, da diferença, elas devem transversalizar os orçamentos, né? As peças orçamentárias, que é lá que está a previsão financeira. Porque se não fizer isto, você não tem recurso financeiro para implementar aquele princípio, ainda que haja um conjunto de leis muito diferentes, como a gente viu no caso da Lei 10.639 de 2003. Prosseguindo, fazendo a passagem agora da maioridade para o Instituto Federal de Rondônia. Então vamos aqui ao slide novo, né? Nesse slide você tem dois documentos que parecem interessantes. O primeiro é uma publicação recente, se eu não estou enganado, de 2021, que é uma história dos IFES contadas por quem fez. Então está recuperando lá o ano de 2006, 2007, 2008, quando a legislação de criação dos IFES ocorre, e qual era a missão, ou qual é a missão dos institutos federais em todas as unidades federativas. E aqui, um monitoramento do Plano Estadual de Educação do Estado de Rondônia, né? Dada a inserção, voltemos aqui, dada a inserção do Instituto no Estado, me parece também importante termos acesso, né, a um documento oficial da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Rondônia sobre o monitoramento desse plano e saber como que a educação para as relações étnico-raciais foi contemplada no interior do Plano Estadual de Educação. Dando sequência, vou falar então primeiro dos institutos federais, né? De um modo geral. Estou afunilando agora para a região norte, então voltemos aqui ao slide. Então, se eu pego o censo demográfico da região norte, o que eu vou observar?
A região norte é majoritariamente integrada por negros, ou seja, pessoas que se declaram pretas como eu e pardas. Essa situação se repete para o estado de Rondônia, que é um dos estados da Amazônia Legal, né? E existe um paradoxo aqui com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Voltemos aqui. A forte presença negra na região norte, na Amazônia Legal, não, primeiro na Amazônia Legal, depois na região norte, depois em Rondônia, a forte presença negra, ela contrasta com as efetivas condições de vida dessa população. Porque quando você faz a consulta, por exemplo, ao Anuário de Segurança Pública, você vai ver que é esta maior parte da população que está encarcerada. Se você volta ao censo, você vai observar que é a população de menor escolaridade, de menor renda. Então, essas são também expressões do racismo no interior da sociedade brasileira. O racismo não é só quando o indivíduo, o sujeito negro, pretos e pardos, né? Pretos mais pardos integram a população negra do Brasil. Então, a discriminação, o racismo não está exclusivamente ou apenas quando esses corpos são abordados, né? Pelos aparatos de segurança pública, pelos aparatos de segurança privada, né? Nas entrevistas de emprego, né? Não apenas. Os dados da macro-sociedade, né, do estado de Rondônia, também vão revelando outras formas pelas quais o racismo se expressa não só em Porto Velho, não só em Rondônia, mas em todo o território nacional. É por isso que não existe racismo reverso, porque racismo são estruturas de poder. Lembra das hierarquias? São estruturas de poder. Então, dados os dados oficiais com os quais o Brasil se apresenta nos fóruns nacionais e internacionais, esta população não tem como praticar algo parecido com isto, porque na hierarquia de qualquer tipo de pirâmide brasileira, etária, econômica, social, cultural, a população negra e os povos indígenas ocupam sempre as piores posições. Desafiador, né? Eu também acho. Bastante desafiador. E se envolver nesse tema, nesse debate, não é algo muito fácil, porque nós não fomos habituados a fazer esse debate. É por isso que nos dias de hoje, século XXI, já na terceira década, há pessoas que insistem na tese de que não existe racismo, de que é vitimismo, de que há racismo reverso, né? Essas teses não têm possibilidade alguma de serem comprovadas, mas elas permanecem aí meio que rondando corpos e corações dos cidadãs e cidadãos da sociedade brasileira. Mas isso não tem o menor sentido, né? Enveredar por esse caminho significa botar uma máscara e não querer enfrentar a realidade como ela se apresenta para cada um de nós a cada dia. Bom, vamos passar aqui um outro slide. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, né? Vou contextualizar agora o Instituto Federal na Amazônia Legal. Então tem um sitezinho aí, um linkzinho, você vai ver, que vai configurar a Amazônia Legal, para a gente perceber de qual é o tamanho desse território, dentro do território brasileiro. Então, só para antecipar, depois você vê lá com calma o link, a Amazônia Legal corresponde a mais da metade do território brasileiro. E o Brasil, se eu não estou enganado, é o 5º país em extensão territorial do mundo. Então, perceba o tamanho, né? O tamanho desse território chamado Amazônia Legal e do conjunto de diversidades existentes dentro desse território. Diversidade ambiental, diversidade climática, diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade étnico-racial e por aí afora, né? Então veja que a gente está lidando, né? O local onde nós estamos é um local que merece muita atenção nossa e também muita atenção dos gestores das políticas educacionais, em todos os níveis, e também dos gestores da política pública de um modo geral. Aí você vai encontrar os estados que integram
A Amazônia. Legal? Vamos lá, aqui no slide? Então tá aqui, ó. Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esse é um conjunto de estados. Veja que eu marquei aqui Mato Grosso e Rondônia, que é a possibilidade de nós desenvolvermos atividades conjuntas entre essas duas instituições de ensino superior. Voltando aqui para mim, por gentileza, uma instância, né? Um ente que tem contribuído bastante para a implementação da Lei 10.639 são os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. De um modo geral, esses NEABs estão localizados no interior de instituições públicas de ensino, técnico, educação básica e ensino superior. Geralmente é ali onde eles estão. A nomenclatura ou a variedade de arranjos de pessoas preocupadas com pesquisas dessa natureza são os núcleos de estudos afro-brasileiros, os NEABs, os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, os NEABIs, os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas de fronteiras, os NEABIFs, ainda bem que, né, NEABIFs saiu aqui sem querer, né? Mas é isso, incorpora as fronteiras. E os grupos correlatos. E quem são os grupos correlatos? São todos aqueles grupos que geralmente não estão nessas instituições de ensino. Né? Às vezes está ali no bairro, às vezes está na comunidade, às vezes está com jovens, né, que formam coletivos, tá certo? Esses são os grupos correlatos, que estão vinculados a uma associação nacional chamada Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, a ABPN, tá bom? E esses NEABs têm contribuído para a implementação da lei com muita dificuldade, porque quase sempre o recurso é inexistente, o recurso financeiro é inexistente. De que maneira? Voltemos aqui então ao slide, né? Por intermédio das parcerias, está aqui, ó. Nesse caso, o exemplo é da universidade onde eu atuo, com os NEABs aqui do Instituto Federal de Rondônia, realizando o quê? Ações de formação, cursos de extensão, de especialização, de capacitação e por aí afora. Voltemos aqui, por gentileza. Para finalizar essa nossa atividade na Semana Pedagógica de fevereiro de 2024 do Instituto Federal de Rondônia, eu deixo aqui algumas indicações bibliográficas. Eu tomei um cuidado, é uma relação bem curta, tá? Bem curtinha, vamos ver aqui, ó. Bem curtinha, tá certo? Bem curtinha, bem curtinha. E eu tomei cuidado de, ao selecionar esses textos, envolver textos das áreas de outras áreas de conhecimento que não as humanidades. Então, assim, ali você vai encontrar textos das ciências naturais, né, textos da área de química, textos da área de matemática, para ir quebrando também essa ideia de que essas áreas chamadas mais duras não têm como contribuir para a implementação da lei. Tem sim. Então, tem uma bibliografia aqui que pode ser acessada, certo? Como vocês têm os meus contatos, se essa relação for insuficiente, você quiser manter algum contato comigo, fique à vontade. Assim, estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo na Semana Pedagógica do Instituto Federal de Rondônia. Meu muito obrigado, abraços e até uma outra oportunidade. Educação à distância, mudando realidades.